Oi, gente! Esse vídeo é uma resenha sobre o livro O 15, da Raquel de Queiroz. Essa minha edição, ela é da José Olímpio, e quando eu tava pesquisando pra poder fazer esse vídeo, eu vi que eu acho que ela é uma das únicas que existem, porque eu não achei nenhuma outra edição. Se você for procurar pra comprar, eu acredito que você vai encontrar nessa edição mesmo. Esse livro, ele é bem curtinho, ele tem 160 páginas, você consegue ler em um dia. Eu dei pra ele nota 4 no Scooby, gostei bastante. Eu não dei nota 4 pra ele porque ele é ruim, muito pelo contrário, ele é muito bom. Eu dei essa nota porque essa minha edição, ela foi bem complicadinha pra ler, porque ela é muito rebuscada. Mas assim, existem palavras que eu não conseguia verificar nem no contexto, porque são palavras bem regionais. Esse livro é bem regionalista mesmo. Então, eu precisava ficar toda hora consultando o dicionário pra poder saber o que era. E aí eu anotava, fiz várias anotações aqui, ó, durante a leitura, marquei várias coisas. Mas pro final da leitura, eu já tava meio que de saco cheio de ter que ficar parando pra ver no dicionário. E eu acabei lendo do jeito que tava mesmo. Por isso que eu tirei uma estrela, porque eu achei um pouco chato esse trabalho de ter que ficar saindo da narrativa, porque você já emerge na narrativa, e pra você sair é um pouco complicado, você tem que ficar saindo toda hora, então foi o que meio que me deu uma brochada. Ele é a descrição da vida dos retirantes cearenses, que sofreram na década de 15 com o pior cenário climático que existia, que por eles já tinham sido vivenciado. E a visão central da narrativa, ela é feita através do ponto de vista de dois personagens principais. Então, assim, tem dois núcleos essa narrativa. Ela tem o núcleo da família do Chico Bento e ela tem o núcleo do ponto de vista da Conceição. O Chico Bento, ele é um contratado ali, ele é um vaqueiro, contratado pela Dona Maroca. E logo no começo da narrativa, ela fala, né, é contado pra gente que ela deu uma ordem pra ele. Como eles estavam no período das secas, então não tinha água para os animais, não conseguia plantar ali, não tinha água para as plantações, então não tinha comida. E o pouco que tinha, eles tinham que usufruir daquilo. Então o pouco alimento que tinha, a pouca água que tinha, era para o consumo humano. Então ela deu uma ordem para que ele, até o dia de São Pedro, não chovesse, ele tinha que soltar os animais da própria sorte. Os gados, todos os animais da fazenda soltar a própria sorte. E aí ele passa desse prazo, ele passa uma semana desse prazo ainda, e como vê que realmente não chove, ele simplesmente solta os animais. E aí nada mais resta pra ele do que pegar a família dele e tentar a sorte na cidade. Só que ele não consegue passagens pra ir de trem, e ele tem que se ver obrigado a ir para a cidade com a sua família a pé. E aí depois a gente começa a contar pra gente a história da Conceição. A Conceição, ela é uma professora, e ela mora na cidade, e a avó dela mora na roça, né, digamos assim, ela mora no campo. E aí a Conceição sempre passou as férias lá no campo, e depois quando voltava às aulas, ela voltava pra cidade pra dar as suas aulas e morar lá na casa onde ela morava. E aí com esse problema da seca, ela vê a necessidade de buscar a avó dela lá do campo pra que vá morar com ela por enquanto que aí não está chovendo, né, não está chovendo nesse lugar. E a avó dela vai muito a contragosto pra lá. E ela tem um primo que é o Vicente. E ele é muito apegado ali aos gados, né, que ele cria, aos bichos dele ali da fazenda. E ele é bem chucrão, assim, sabe? Ele é um rapaz de pouco estudo. E eles têm ali uma coisa, é como se fosse... Eles gostam um do outro, mas eles não têm aquele diálogo necessário pra que a coisa aconteça. Então é aquela coisa de primo, assim, sabe? Ela gosta dele, ele gosta dela, mas eles não tocam no assunto. Então, a narrativa, ela vai intercalando entre a família do Chico Bento e a família e a Conceição ali, o primo dela e a avó. O que mais me marcou, mais me impressionou foi a narrativa do Chico Bento, porque ele vai perdendo ali conforme ele vai passando, caminhando duramente pela roça até chegar à cidade. E me lembrou muito Vidas Secas, porque é uma coisa muito árdua dos retirantes, eles são jogados à própria miséria ali, o governo não se interessa, não quer saber de ninguém. E aí ele vai perdendo pessoas ao caminho, um vai ficando pra trabalhar, pra poder se sustentar, e outras pessoas vão morrendo. E assim, é muito triste, gente. Era de cortar o coração. Algumas passagens aqui eu não vou falar porque realmente vai ser um spoiler, e pra quem for ler é muito mais legal descobrir na hora. Mas foi muito triste fazer essa leitura porque é uma coisa real.
Não é uma coisa fictícia. É uma coisa fictícia, claro, a história é fictícia, mas aqui tem toda a bagagem da verdade por trás. E aí, né, quando o Chico Bento e a família dele chegam na cidade, eles se veem em um local que existiu realmente, que eram chamados os campos de concentração. E que esses campos de concentração, com a crise da seca de 15, o governo ele instalou esses locais para abrigar esses refugiados da seca. Então essas pessoas, elas ficavam presas naquele lugar, com o exército ali ao redor, enquanto elas recebiam as doações. Mas a miséria era tanta que existem números de que mais ou menos umas 150 pessoas morriam por dia ali. Hoje já é um outro dia, eu tô gravando novamente porque ontem a câmera descarregou e já era bem tarde. Então vocês podem ver que a iluminação mudou, o ângulo mudou, tá tudo diferente. Eu realmente tive que parar de gravar ontem pra gravar hoje, porque a câmera descarregou, enfim, até carregar, vocês sabem toda a tour que é por trás disso. Eu tava falando que nesses campos de concentração, a média, a estimativa era de que morriam 150 pessoas por dia. Por causa da crise, e a seca, a miséria, a pobreza, essas coisas acarretavam todas essas mortes. A autora denomina esse local como alagadiço, que nas minhas anotações aqui eu coloquei que ficava nos arredores de Fortaleza, então era uma coisa real mesmo. Ela retratou, esse livro ela lançou em 1930, em resposta a essa crise de 1915, que a própria autora sofreu, a própria autora passou essas dificuldades nessa crise. Então ela mostrou aqui o que ela vivenciou ali. O ser humano aqui nessa história, ele é reduzido ao animal, à condição de animal. Um ponto interessante do livro é que fica bem nítido desde o começo, porque logo os primeiros capítulos do livro a gente tem a história contada pelo ponto de vista da Conceição. E logo nos primeiros capítulos ela já tá na casa dessa avó dela, lendo um livro que era bem avançado assim pra época dela, né? Tanto que a avó dela fala, você não quer casar, menina? Você fica lendo esses livros assim. Então a autora quis brincar assim com esse fato da personagem ser uma mulher de 22 anos que diz que ela não pensa em casar, ela não tem essa pretensão de casar, de ter filhos, etc. A autora coloca um pouco do feminismo ali dentro dessa personagem. Inclusive os livros que ela lê são livros feministas, né, socialistas. Ele trouxe esse livro junto com outro livro que se chama A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Ele trouxe impulso ao chamado Ciclo do Nordeste, que mostra a importância dessas obras para a cultura brasileira. E ele exerceu forte influência no neorrealismo português, em que a autora ela se vê como uma ativista política, e aí ela toma posição na luta de classes, denunciando as desigualdades sociais, que eram bem presentes na época. Diferentemente do romantismo, do período romântico, que era anterior a essa obra. Eu gostei bastante da obra. Tem um outro livro aqui da Raquel de Queiroz, que se chama As Três Marias, e eu já ouvi falar muito bem desse livro. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês leram essa obra. Se você tem uma outra indicação do livro da Raquel de Queiroz, deixa aqui pra mim nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!